Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, como todo domingo nós estamos um livro específico da Bíblia, e nesse período agora estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje, especificamente, o capítulo 5. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos ensinar no capítulo 5. Versículos de 1 a 3. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. O que está acontecendo aqui? Esse homem chamado Ananias, ele tinha um terreno ou algo, ele vendeu, uma propriedade que não entra se era um terreno, se era uma casa, uma propriedade, algo, ele vendeu, só que ele escondeu parte desse dinheiro. Aqui percebemos que o amor desse homem não era para com o próximo, como vimos no vídeo passado. O amor desse homem aqui, ele era para com o dinheiro, tá? Versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ou seja, o preço do que ele estava vendendo, ou o preço da propriedade, ele não precisava mentir. Ele só chegava para Pedro, para os apóstolos: olha só, eu vendi um terreno por X, mas eu não vou poder doar X, cara. Estou por uma situação difícil e tal, tal, tal. Eu explicava o motivo, vou te dar só essa parte aqui. Não é errado fazer isso, só que ele mentiu, tá? E algo importante. Infelizmente, muitas pessoas pegam esse versículo 3 de Atos 5 para justificar que o Espírito Santo é uma terceira pessoa. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa, ele é o Espírito do próprio Cristo, tá? Então, vamos aprender isso futuramente em Atos no capítulo 20, por exemplo. Não percam nossa série. Versículo 4 a 6. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Aí ele pega o versículo 4 de Atos 5. Olha, o Espírito Santo é um Deus. As pessoas não entendem o que estão lendo. Se Deus o Pai sabe todas as coisas, você não consegue mentir para as pessoas de Deus. A pessoa que é ungida, a pessoa que segue o que está escrito, a pessoa que tem o Espírito Santo, você não consegue enganar ela, porque Deus o alerta. É nesse sentido que aqui está dizendo. Versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, ou seja, ele faleceu. Ele caiu e faleceu, perdeu a vida. Versículo 6. E, levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. Imagina se hoje as pessoas, isso aqui acontecesse, né? As pessoas mentissem para os verdadeiros. Nem todo mundo que prega é verdadeiro. Acha que é, mas não é. Mas tem gente que é. Então, já pensou a pessoa mentir para a gente e cair dura e morta? Já pensou se isso voltasse a acontecer, o caos no mundo que ia ser, em alguns pontos? Interessante, as pessoas não têm percepção das coisas. Antes de continuar, o exemplo que eu dei no slide passado é para as pessoas aprenderem a ter temor a Deus. Não estou desejando a morte de ninguém, não entendo esse lado. É sim voltar ao temor. Porque, infelizmente, muitos cristãos estão na igreja, vão para os cultos, até líderes ungidos, mas não tem um pingo de temor a Deus. Infelizmente. Versículo 7 a 9. E, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Percebemos aqui que o povo de Deus verdadeiro não é fofoqueiro, né? Coisa que, infelizmente, muitos têm que aprender. 8. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Ele está dizendo. Pedro perguntou para a esposa de Ananias, perguntou assim: vocês venderam aquela propriedade por tanto valor? Sim, foi esse valor mesmo. Porque às vezes esse portanto fica estranho, né? Versículo 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Pesado, né? Pesado. Versículo 10 a 12. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram junto do seu marido. Então você percebe que quando você mente para o servo de Deus, Deus revela.
Eu, normalmente, quando Deus me revela que alguém mentiu para mim, que alguém quer fazer algum mal para mim, eu simplesmente deixo essa pessoa lá e me afasto. Se ela vier falar comigo, eu falo normal, trato normal, não tem nenhum problema. Mas simplesmente corto a amizade, tá? E graças a Deus, Deus sempre tem me ajudado nesse ponto até hoje. Versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos uninamente no alpendre de Salomão, né? Na parte do templo ali. Eles ficavam muito entre eles ali mesmo, né? Entre eles. Mas eles não faziam acepção de pessoas, eles pregavam. E tem que deixar bem claro isso aqui. Eles não eram panelinha, tá bom? Versículo 13 a 15. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Então você percebe que aqui, por que que o povo não queria se juntar com eles? Porque eles tinham medo dos sacerdotes. Ou seja, a própria liderança atrapalhando o evangelho. Se naquela época tinha isso, imagine hoje. Quantos líderes falam por aí, não assiste o canal do fulano, não assiste o canal do ciclano. Por quê? Porque estão com medo. Medo porque estão pregando heresia. Medo porque estão pregando o que não é bíblico. E não quer que você se liberte. É exatamente esse exemplo aqui. Não há nada de novo debaixo dos céus. Versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse alguns deles. Para você ver o quanto Pedro era ungido. Aí é por causa disso aqui que algumas pessoas têm uma ideia absurda, uma ideia que não é bíblica, de que Pedro era um ser sobrenatural, de que Pedro era. Não, Pedro era um ser humano e Deus, através de Cristo, dava o poder para ele. E, infelizmente, existem pessoas que exaltam Pedro a um nível que nem deve ser exaltado. E eu nem vou entrar em mérito de anjos, de nada disso. Estou falando aqui de Pedro. Né? 16 a 18. E até das cidades próximas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, encheram-se de inveja. É por isso que o falso líder persegue quem prega a verdade. Por quê? Inveja. Se a pessoa tem inveja, ela não tem Deus no coração, ela tem o pai dela é outro. Então é isso que temos que entender de uma vez. Existe muita gente aí que se diz líder, que se diz ungido, que abre uma igreja, como uma vez um líder falou para mim: quem manda aqui sou eu. Aí eu falei para ele: que bom que você mostrou, porque eu sou onde Deus manda, onde o homem manda, eu não quero entrar. Isso na cara dele. Então é justamente isso aqui: inveja. Tem muita gente que puxa o tapete da outra dentro da denominação religiosa por inveja. Quem faz isso, o pai dela é o diabo, não é Deus em Cristo. Porque inveja é coisa do diabo. 18. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. É isso. Hoje em dia, alguns são presos, os difamados, caluniados, perseguidos, ameaçados e várias outras coisas. Né? E o pior, ainda tem gente que acha que esses ungidos são ungidos mesmo. Acham que são de Deus pessoas que fazem isso. Que tristeza. 19 a 21. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Versículo 22 a 24. Mas, tendo ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas, que estavam fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e o chefe dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Ou seja, os líderes, vou botar entre aspas, porque esse tipo de gente não é líder, que deveria conhecer Deus, entender Deus, o poder de Deus, lendo o Antigo Testamento de como Deus livrou Daniel, livrou seus amigos, livrou Israel. Eles estavam cegos pela inveja,
que não perceberam que Deus estava com aquelas pessoas. É o que acontece hoje. Não com todo mundo, mas alguns acontece isso hoje. O líder só quer saber de status, só quer saber de nome, só quer saber de fama e dentre outras coisas, né? Ou não quer ser contrariado, que Babilônia é isso. Contrariou Babilônia, você se mete em problema. 25 a 27. E, chegando um, anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão em pé no templo e ensinavam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho e o sumo sacerdote os interrogou. Agora, né, percebemos isso aqui, algo muito impressionante. Alguém soube que estão no templo, vão lá pegar e vamos conversar com eles. Interessante isso aqui. 28 a 30. Agora, mais uma vez, eles vão pregar para os líderes. Mais uma vez. 28 a 30, dizendo: Não vos admoestemos nós expressamente de que não ensinais esse nome? E eis que encheis Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Olha só o nível disso aqui. Vamos pensar aqui. Os sacerdotes tinham inveja de Jesus. A Bíblia diz em Mateus: E Pilatos sabia que por inveja havia entregue. Além de Jesus tem que cumprir a profecia. Perfeito. Aí eles usam os romanos para matar Jesus. Lembrando que Jesus tinha que cumprir a profecia. Não estou tirando a profecia aqui. Isso acontece. Jesus morre, 3 dias e 3 noites, ele ressuscita. Perfeito. Ressuscita. Aí, nós estamos dando Atos 1, Atos 2, Atos 3, 4, agora estamos aqui. O que eles estão dizendo? Vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Ou seja, o líder persegue, difama, calunia, manda prender, manda matar. Nós não temos nada a ver com isso, hein? Não coloque sobre nós o sangue desse homem. E é o que acontece hoje. Não estou dizendo que chegam a tirar a vida, mas muitos líderes difamam, perseguem, caluniam, acham que estão certos porque querem manter o controle, querem ser o centro das atenções porque não é Deus, são eles. Aí quando alguém vai falar, não, não tem nada a ver com essa história, é ele que começou, não, é ele, culpado é ele. É do mesmo jeito. É do mesmo jeito. 29. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso mesmo. Você acha que eu estou preocupado com o que a teologia fala, o que um pastor A e B fala? Eu não estou nem aí, irmão. Eu estou preocupado com o que a Bíblia faz. Se a Bíblia está dizendo isso, é isso. Não, mas a teologia fique para lá. Eu não bebo o cálice do demônio. Teologia é cálice do demônio. Eu bebo somente o que está escrito. É isso. Você tem todo o direito de não concordar comigo. Concordo, mas me atacar, isso não é de Deus. É diferente. Me atacar é diferente. Eu nunca ataquei pessoas, eu ataquei a ideia. Essa ideia não é bíblica. Isso aqui não prega desse jeito. Isso aqui não se fala assim. Eu dou exemplos do que eu passei, eu dou exemplo do que pessoas próximas de mim passaram e trago os irmãos. Eu quero obedecer a Deus, o resto me importa. Eu estou preocupado com o que está escrito. Eu sou melhor do que alguém por causa disso? Não, eu não sou melhor do que ninguém e nem quero ser. Eu quero acordar todo dia e ter aqui na minha mente, Deus está olhando para mim e fala, esse é meu filho, esse é meu servo, esse é o meu servo. É isso que eu quero. É só isso. Continuo vivendo a minha vida, trabalhando, obedecendo a Deus o máximo que eu posso. Se eu não obedeço em algum ponto, eu peço para Deus me mudar, peço para Deus me ensinar a segui-lo, peço para Deus me ensinar a lei dele, a parte válida, e pronto. Então os cristãos têm que começar a fazer isso. Independente de onde você congrega. Você tem que seguir o que a Bíblia está dizendo. É esse que é o ponto. Eu sigo porque a Bíblia está dizendo. Somente a Bíblia. Nada mais, nada menos. 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Mais uma vez, Atos dos Apóstolos ele quebra a Trindade de uma maneira magnífica. A Bíblia não chama Jesus de Deus. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Olha só o que está escrito. A qual vós matastes. Aí os apóstolos falam, vocês que me mataram, não vem matar os romanos, não. Vocês usaram os romanos para fazer isso. Entendem o nível da situação?
Infelizmente, hoje, muitos líderes fazem as besteiras deles e não querem colher as consequências. Não querem. Uma vez, vou abrir um parênteses aqui. Eu fui pregar numa denominação, eu sempre prego quando me convidam. E eu não sabia nada que estava acontecendo ali dentro, graças a Deus. Eu não gosto de fofoca. A sua vida, irmão, só me importa quando você chega para mim, Leone, eu quero desabafar, eu quero um conselho, eu quero uma oração. Aí a sua vida me importa. Tirando isso, não quero saber, porque a vida é sua. Acha que eu fico aqui na porta de casa preocupado com o que o vizinho A, B, C faz? O problema é dele. Eu estou preocupado é com a minha vida. Eu sou assim. Eu sou assim. Então eu fui pregar nessa igreja, não sabia do que estava acontecendo, pedi para Deus a direção, Deus me direcionou para tal tema. Comecei a pregar. Comecei a pregar. Terminou o tema. A pessoa que me convidou depois mandou mensagem. Leone, eu nunca imaginei que fosse pregar aquele tema. Eu comecei a ficar preocupado quando ele falou isso. Eu fiquei preocupado, estou indo de nervoso. Falei, por quê? Porque exatamente está acontecendo isso dentro da igreja. Todo mundo, cara, viu Deus na tua pregação. Eu fiquei muito honrado porque Deus foi glorificado. Sabe quando o pastor dessa igreja me mandou chamar de novo? Nunca mais. Por quê? Porque o pastor achou que o meu amigo tinha me falado alguma coisa. É exatamente o exemplo daqui. Não quer ser confrontado. Mas por que ele não quer? Porque é arrogante, porque é soberbo, porque é presunçoso, porque acha que é salvo, porque acha que não precisa de mudança, porque é líder. Infelizmente, não são todos, irmãos. Eu já preguei em igreja que eu sou muito bem-vindo até hoje. Vou ser sincero com os irmãos aqui. Mas infelizmente tem alguns, o joio, os falsos, que não pensam desse jeito como a gente, né? Versículo 31 a 33. Deus, com sua destra, elevou a príncipe Salvador para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Ele está falando de quem aqui? Que Deus, com sua destra, o elevou. Elevou quem? Jesus. A Bíblia está chamando Jesus de príncipe e salvador. A Bíblia não está chamando Jesus de Deus nem de Deus Filho. É esse que é o ponto. Por isso que em profecia, olha só o que eu vou falar aqui. Em profecia, por que que Miguel tem o nome de príncipe? Um anjo não pode ter nome de príncipe, ele não é filho. Imagina, eu sou um rei. Eu tenho uma rainha aqui do lado, qualquer lado, acho que é do lado esquerdo que ela fica. A rainha do lado esquerdo, tenho dois filhos. Esses dois filhos são os príncipes, porque eles são meus filhos. Ah, mas eu tenho o general. O general, ele não é meu herdeiro. Ele não é meu filho. Eu não posso chamar um general de príncipe. Eu não posso chamar um conselheiro de príncipe. Por quê? Porque ele não é meu filho, ele não é filho do rei. Por isso que em profecia, quando a Bíblia chama Miguel o príncipe, príncipe tem que ser filho de rei. Para início de conversa. Por isso que em profecia de Daniel, Jesus é chamado de Miguel. Aqui em Atos está falando isso. Ele é príncipe. Quando se levantará o príncipe? As pessoas têm que entender. Em profecia. Na profecia de Daniel 12, o único momento em que a Bíblia declara um príncipe ali. Um príncipe. Fala o príncipe de Deus, tá? Não das trevas, não. Príncipe de Deus. As pessoas têm que entender o que está escrito. Tá? Tem que entender. Jesus é chamado de Miguel. Só em profecia. Aquilo é uma profecia, aquilo não é um texto de ensinamento comum. É uma profecia, como Apocalipse é uma profecia. Tá? E também, para dar a Israel. Esse Israel não é Israel espiritual, é Israel da terra. O arrependimento e a remissão dos pecados. Jesus também morreu para o israelita. 32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Opa, esse versículo 32, ele é maravilhoso. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, das palavras que ele falou anteriormente. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quer ter o Espírito Santo? Obedeça a Deus. Guarde o mandamento, guarde o estatuto, guarde o juízo, guarde o que está escrito. Tem tanta gente que diz ter o Espírito Santo e diz que tudo que é para seguir foi cancelado, foi anulado. É impressionante. Uma vez que eu conversei com um rapaz, um pastor da Assembleia, ele chegou para conversar comigo e chegou assim, irmão, eu quero desabafar com o senhor.
Pode desabafar, irmão, estamos aqui para ajudá-lo. E para mim, esse pastor sempre falou que a lei foi abolida. Lei abolida, lei abolida, lei abolida. Beleza. Ah, irmão, descobri que a minha esposa me traiu. Eu falei, puxa, irmão, sinto muito. Eu não cheguei a ser casado, mas já fui noivo e a moça me traiu. Eu falei, eu sei a sua dor, eu entendo a sua dor. Abracei ele, consolei. Aí, a gente começou a conversar, depois mudou de assunto, ele ficou melhor. Aí eu falei assim, irmão, eu queria te fazer uma pergunta, com todo respeito, falei para ele, não leve como maldade. Adultério é uma coisa errada, eu concordo disso. Muito bem. Mas você não diz que a lei foi abolida. Então por que que o adultério é pecado? O senhor não acha que está na hora do senhor refletir algumas coisas? O senhor percebe que isso é válido? O senhor percebe que mesmo com a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição tem uma parte válida? O cara não gostou muito de ouvir. Ah, porque você está defendendo a minha esposa. Eu falei, quem sou eu? Ela, diante de Deus, ela está errada. Mas eu não vou jogar se é melhor do que ela porque ela adulterou, não entendo esse lado. Eu quero que você reflita sobre o ponto dessa parte da lei ser válida. Ele não gostou muito, mas continua na amizade, conversando de vez em quando. Sobre o casamento dele, eu não sei o que aconteceu, porque nunca mais viu conversar comigo. Mas é isso que nós temos que entender. Na hora de seguir a lei, é abolida. Na hora de apontar, ela é válida. Então isso não existe. Ou ela é ou não é. As pessoas têm que parar de ficar em cima do muro. Se o adultério é pecado, logo o não matarás também é pecado, se você matar. Então, se não guarda o sábado, também é pecado. Gente, 33. E, ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Vai questionar o líder que está pregando errado. Vai falar que não está pregando a Bíblia. É exatamente isso aqui. Mas não sei se vão seguir a ponto de querer tirar a vida. Mas eu já já tive esse problema aí de falar, né, a pessoa se enfurecer. Alguns foram embora, outros me xingaram tudo quanto é nome, mas faz parte. 34 a 36. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou por um pouco levar-se para fora os apóstolos. Sabedoria, né? E disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A esse se juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então nós percebemos que na época, né, muitas pessoas se levantavam dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assado, eu sou não sei o quê. Aí isso era um período de tempo. Parou ali um período, uns meses, uns anos ali e paravam, né? Então, só que, claro, os atos dos apóstolos, os apóstolos estavam pregando a verdade que a teologia existe. Mas esse homem estava fazendo essa comparação, né? 37 a 39. Depois desses, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra de homens se desfará. Olha só algo maravilhoso. Isso aqui é algo que Deus, através daquele homem, falou isso. 39. Mas se é de Deus, não podeis fazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Isso aqui é interessante. Quantas denominações religiosas hoje, o sistema Babilônia, pessoas têm mostrado que algumas denominações estão pregando mentira, estão pregando heresia, estão indo além do que está escrito, e a máscara dessas denominações estão caindo. E uma tendência vai desaparecer. É isso. É exatamente esse ponto que nós temos que entender. Tudo que começa errado, uma hora acaba, uma hora a máscara cai. Tudo que começa certo, vem a dificuldade, vem a angústia, e depois Deus abençoa e continua. Isso aqui foi Deus falando através, isso aqui Deus alertando os fariseus. Olha, se isso aqui for de Deus, vocês não vão poder fazer nada. Por que que nós que pregamos a verdade somos perseguidos, difamados, caluniados e continuamos? Porque estamos pregando a verdade. Porque se fosse mentira, já tínhamos sido calados. E para encerrarmos, 40 a 42. E concordaram com ele. E, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse o nome de Jesus e o deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Muitas pessoas têm muita dificuldade, irmão,
em padecer por Cristo. Não é porque elas não querem, é porque muitas vezes elas acham injusta a perseguição. Mas eu não fiz nada, eu não apronto nada. E fui acusado, fui difamado, fui caluniado. Eu sei que é difícil, irmão. Mas quando entendemos isso, grande será o nosso galardão. E 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.